Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo também, graças a Deus. Eu sou José Manuel Paiva e a todos saúdo na paz e no amor de Jesus Cristo. Hoje estou aqui não para apresentar alguma das minhas músicas, mas para contar uma experiência de uma visão, das visões que o Senhor me deu, uma visão sobre o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo. Essa visão que o Senhor me deu foi marcante, bastante marcante na minha vida, que me fez pensar e meditar de que nós temos de estar preparados para a vinda de Jesus Cristo. Em 1 a Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, podemos ler ali 5 versículos que nos falam do arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo, ou seja, do arrebatamento dos crentes salvos e santificados em Cristo Jesus. Eu quero contar essa experiência maravilhosa que o Senhor me deu. Deu-me uma visão do arrebatamento dos crentes, ou seja, o arrebatamento da sua igreja, da Igreja de Jesus Cristo. Nessa visão que o Senhor me deu, eu me encontrava juntamente com um grupo grande de crentes num determinado lugar, perto da minha residência, ou seja, da minha casa, onde eu morava. E eu me encontrava ali juntamente com aquele grande grupo de crentes, de pessoas, de irmãos em Cristo, e estávamos ali conversando uns com os outros, e assim, naquele momento, a certo momento de estarmos ali a conversar uns com os outros, eu ouvi o toque da trombeta de Deus. Era um toque de chamada para a festa das bodas do Cordeiro. Eu não sei se os outros escutaram este toque da trombeta de Deus, mas eu sei que escutei esse toque da trombeta de Deus. Tocou por 3 vezes a trombeta. Era um toque que eu reconheci que era um toque de chamada para a festa das bodas do Cordeiro. E depois desse toque da trombeta, eu senti vir sobre mim um poder, uma energia que veio da cabeça, correu da cabeça aos meus pés. E a partir desse momento, eu senti no meu corpo, tanto interiormente como exteriormente no meu corpo, algo mudando no meu corpo, algo sendo transformado. Eu creio que o meu corpo estava sendo transformado. E à medida em que aquela operação do Senhor, daquele poder, daquela energia que estava sobre o meu corpo, eu cada vez me estava sentindo mais leve, mais leve, mais leve, a ponto de chegar a um determinado momento e os meus pés começarem a se deslocar do chão, a levantar do chão. E a determinado momento eu senti-me tão leve, que comecei a levantar do chão. De pé, a direito, subindo, lentamente, subindo. Quando eu me encontrei mais ou menos a uns 3 metros de altura, acima das pessoas que estavam ali, eu reparei, olhei para o meu lado direito e reparei que uma outra pessoa também estava subindo juntamente comigo, à mesma altura, ao mesmo nível de altura. E nisto eu olhei para baixo
para as pessoas que estavam embaixo e elas ficaram admiradas olhando para mim e para a outra pessoa que tinha também subido do meu lado direito. Elas ficaram espantadas, admiradas, olhando para cima para nós e dizendo umas para as outras: o que é isto? O que é isto? O que é isto que está a acontecer? Era o dia do arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo que estava surgindo. Mas elas não se aperceberam, certamente não estavam preparadas e por isso ficaram ali. Daquele grande grupo de pessoas crentes, somente eu e a outra pessoa que estava à minha direita subimos. Começamos a subir, a subir, a subir. Quando estávamos a uma determinada altura já, acima das árvores, eu reparei, olhei para o meu lado esquerdo e vi algumas pessoas também subindo, de vários lados, distantes umas das outras, de metros, distância de metros umas das outras, uma aqui, outra acolá, outra acolá. Olhei também para o lado do sul, da mesma maneira, eu vi pessoas subindo, uma aqui, outra ali, outra acolá, todas subindo, na mesma direção. Olhei para o meu lado direito e vi também que muitas pessoas iam subindo, mas também distantes umas das outras. Uma aqui, outra ali, outra acolá. E todas íamos subindo, mais ou menos todas ao mesmo nível, à mesma altura, distantes de bastantes metros umas das outras. Não eram muitas, mas era um grande grupo. Uma aqui, outra acolá, e eu avistava essas pessoas subindo ao nível da mesma altura que eu ia subindo. Quando cheguei a uma determinada altura, já acima das casas, dos prédios, já perto das nuvens, da altura das nuvens do céu, eu olhei para o meu lado direito e vi e ouvi à distância um amigo meu que era crente, que morava no mesmo lugar, na mesma rua, a uma distância de mim, aí de uns 400 ou 500 metros. Ele gritava para mim, ele também me avistou, subindo, e ele ia também subindo à mesma altura, à distância que eu já falei, e ele gritou para mim e disse: Ei Zé, chegou o dia! Ele referia-se ao dia do arrebatamento, porque muitas vezes eu tinha conversado com ele sobre o arrebatamento, sobre este evento que está para acontecer. E por isso dizíamos um para o outro que tínhamos de estar preparados e também avisar os outros para estarem preparados para este dia glorioso, maravilhoso, o dia do arrebatamento dos crentes da Igreja de Jesus Cristo. E ele, ao dizer com grande entusiasmo, com um grito de vitória, ele dizia: Ei Zé, cá vamos nós, chegou o dia. E depois repetiu: cá vamos nós. Eu disse: sim, cá vamos nós, aleluia, glória a Deus. E todos continuamos subindo, lentamente, todos ao mesmo nível, na mesma altura, todos na mesma direção, ao encontro do Senhor nos jaz, porque a Bíblia diz que Ele virá ao nosso encontro e ficará entre as nuvens, à espera de nós, e nós, os crentes, salvos em Cristo Jesus, santificados nele, iremos ao encontro dele
do Senhor nos ares. Aleluia! E depois, juntos com Ele, entraremos nos céus e participaremos da festa das bodas do Cordeiro. Será glorioso, será maravilhoso, será de grande felicidade. Aleluia! Glória a Deus! Depois disso, continuamos subindo. Quando já íamos mais ou menos acima das nuvens, eu me lembrei de perguntar ao Senhor: Senhor, será que já é o dia do arrebatamento? Ou isto é apenas uma visão que eu estou a ter de Ti? E então ouvi, naquele momento, a resposta do Senhor me falando e dizendo: ainda não é, repetiu 3 vezes, ainda não é, ainda não é, ainda não é, mas está próximo, está próximo. E a última vez, a terceira vez que ele me disse, está próximo, alongou a voz, como se prolongou a voz, está próximo. E nisto, a visão que eu tive terminou e eu de novo me encontrei na minha casa, no meu quarto, e comecei a meditar naquela visão que o Senhor me deu, nos pormenores que Ele me deu, e notei que realmente eu preciso de estar preparado, viver uma vida de santificação que agrada ao Senhor, para poder subir. Vi que ainda não era o dia, mas que o Senhor me estava a dar mais uma oportunidade de eu estar preparado, de eu me preparar mais e melhor para esse dia maravilhoso, quando Ele vier para arrebatar a sua igreja. Por isso, meus irmãos, meus amigos, nós precisamos de estar preparados, nos preparar para este dia maravilhoso, que está muito em breve, que está para acontecer, pois os sinais estão se cumprindo no mundo. Nós estamos vendo sinais, guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos em vários lugares, grandes tempestades, inundações e tantos outros sinais que estão acontecendo no mundo. Estes são sinais que anunciam a segunda vinda de Jesus Cristo. Sinais que nos avisam que a sua vinda está próxima. Por isso temos que nos preparar. Porquê? Porque ninguém sabe o dia e a hora em que o Senhor virá. Por isso temos que nos preparar. Nós que já somos crentes, já aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos que nos preparar, temos que nos consagrar mais a Ele, nos santificar, vivendo mais para Ele. E aqueles que não são crentes devem também olhar para Deus, buscar a Deus, arrepender-se dos seus pecados, se converter a Ele e dizer para Ele, numa vida de justiça e santidade, para que quando acontecer esse dia, vocês possam também subir. Porque depois do arrebatamento, este mundo cairá num tempo que a Bíblia chama de grande tribulação, em que os juízos cairão sobre a terra, grandes calamidades, grandes acontecimentos terríveis acontecerão na terra, coisas terríveis, coisas tremendas, que eu pelo menos não quero ficar aqui para passar por elas. Eu quero ser um daqueles que o Senhor quer arrebatar. Por isso, preparemo-nos para que possamos subir com Ele. Aqueles que não são crentes, convertam-se ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e vivam para Ele. Aqueles que já são crentes, consagrem-se a Ele, cada dia mais, santificando mais as suas vidas
e servindo, trabalhando para Ele, anunciando que a sua vinda está próxima. Ele está para vir. Por isso eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Com isto, meus amigos e irmãos, eu termino fazendo um apelo. Estejamos alerta, preparemos, porque os sinais estão-se cumprindo dia após dia. E o Senhor está às portas, está para vir. Por isso Ele me disse na visão que Ele me deu, que estava às portas, que estava às portas, que estava para vir. Por isso, estejamos preparados. Por hoje é tudo. Me despeço de cada um de vós, desejando as maiores bênçãos de Deus e até ao próximo vídeo.